Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Hoje nós vamos conversar sobre reumatologia com um convidado muito especial e provavelmente que você já conhece em casa, Matheus Cavazan. Muito obrigada pelo convite, Matheus. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Só que dessa vez, olha só, não sou eu entrevistando alguém, não sou Não, não, o verbo se inverteu, não é? hoje eu sou entrevistadora, hoje eu que vou fazer as perguntas. Perfeito. Então, assim, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu adoro, que é a reumatologia, que é a minha área. Ai, que bom, então a gente vai conhecer bem mais sobre reumatologia. Então vamos começar, conta um pouquinho da sua formação, o que que você fez até chegar no reumato? Perfeito. Então, eu fiz medicina na USP, os 6 anos, Hum. já engatei logo em seguida com clínica médica na USP, 2 anos. Para as pessoas aí de casa que não lembram, clínica médica é um pré-requisito para você fazer reumatologia. Então, reumatologia não é acesso direto, tá bom? Então, são 2 anos de clínica médica para depois 2 anos de reumatologia, tá? Também fiz e terminei, reumatologia na USP. Terminou quando? Terminei em março de 2023. Então Então, sou um reumatologista aí já. então, título. Exato, exato. Prestei a prova de título, passei, estou aqui já feliz vivendo a vida de reumatologista formado. Ai, que excelente. Ninguém melhor com tanta propriedade para falar sobre reumato, né. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que é a especialidade em reumato. Perfeito. Eu não tinha ideia do que era A reumatologia. maioria das estudantes não tem ideia do que é reumatologia. Meu primeiro contato com reumatologia foi no terceiro ano da faculdade, foi quando eu estava passando no corredor e eu vi ali um panfleto anunciando a Liga de Doenças Autoimunes da Reumatologia. Eu falei, vamos ver, né, o que que seria isso, né, doenças autoimunes e afins. E quando eu entrei no curso e eu escutei a primeira aula sobre lúpus, que eu nunca nem tinha ouvido, assim, falar com muita propriedade, né, era sempre uma doença que o House da televisão sempre falava, mas nunca era isso que era lúpus para mim. E quando eu entrei naquela sala e vi, assim, a complexidade dos diagnósticos, né, diferenciais de lúpus, que o lúpus pode pegar desde o fio do cabelo, como a gente brinca, até a pontinha do pé, pode pegar qualquer órgão e sistema, foi ali naquele momento que eu falei: "Poxa, isso é muito mais legal do que as outras especialidades". Claro que, assim, eu sempre vou puxar sardinha para reumatologia, mas assim, reumato é um campo muito grande. Ainda mais se você tem um perfil, assim, mais parecido, né, com claro que existem diferentes perfis de reumatologistas, mas em geral, né, são pessoas que são mais nerds, que gostam muito de estudar e que têm sempre aquele pezinho na área básica. Então, na reumato, a gente resgata muitos conceitos lá do primeiro, do segundo ano da faculdade da imunologia, da interação entre os linfócitos, anticorpo, então é muito legal, é muita ciência. Então foi esse mundo aí que acabou me conquistando e eu consolidei isso, né, na clínica médica e também antes da clínica no internato. Quando eu comecei, né, a ver não só lúpus, mas a primeira vez que eu vi uma esclerose sistêmica, que eu atendi uma artrite reumatoide, de manejar todos os imunossupressores, aquele mundo foi me conquistando aos pouquinhos até eu falar: "Beleza, é isso mesmo que eu quero", e prestar reumato e passar. Ai, que bom, é realmente, tu se encanta com a especialidade, né, quando você se descobre dentro de uma especialidade é uma coisa incrível, aquelas coisas só vão se reafirmando, 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 Sim. e isso é muito legal. Então você entrou em clínica já pensando em reumato? Sim, sim, exato. Eu, como eu falei, desde o terceiro ano, queria reumato, Uhum. entrei na clínica já com uma mente para reumato depois. Muito importante a gente falar que clínica médica é uma etapa muito necessária, tá? Que o reumato, ele precisa ter uma formação geral também, tá? Então, mesmo que a gente consiga fazer o nosso trabalho como se fossem caixinhas, né, dentro da clínica médica, a gente faz muita interface com as outras áreas. Então, para você ser um bom reumatologista, você precisa manjar muito de exame físico, você precisa manjar de diagnósticos diferenciais. Então, eu preciso conhecer a gastro, eu preciso saber as picuinhas da pneumo, para quando eu olhar uma tomografia e falar, poxa, esse pulmão aqui é um pulmão de Sjögren, é um pulmão da esclero. Então, é uma especialidade que faz muita interface, então ela também é muito ampla. Tá? Isso é uma coisa muito legal da reumato, que a gente não vai ficar naquele mundinho só reumatológico, né? A reumato é como se tivesse criado, assim, capilares que vão, assim, por toda a clínica médica. Então isso é muito legal da reumato. Ai, que bom, porque o paciente, no final das contas, é um só, né, a gente tem que saber identificar tudo, né, saber Sim. pelo menos diferenciar o que é nosso e o que não é, né.
Exato. Bom, mas me fala um pouquinho da residência. Como é que foi? Como é organizado? Quais são os estágios? Me conta. Então, assim, para a pessoa que saiu de clínica médica, vai levar um choque, tá? Porque a Hum. clínica médica tem pronto-socorro, tem UTI, então, assim, para a gente deixar muito claro, reumato é uma especialidade predominantemente ambulatorial. Eu brinco que quando a gente vai para a UTI, a gente vai lá com salto alto, com o interconsultor. Então, a gente não vai ficar evoluindo o paciente na UTI, tá? Então, a reumato, qual é o nosso grande campo de ação? É o ambulatório. E se o nosso grande campo de ação é o ambulatório, a nossa residência, obviamente, o foco da residência vai ser o consultório, o ambulatório. Então, metade do R3, né, que a gente não chama de R1, porque você já fez o R1 e o R2 na clínica. Uhum. Então, o R3 da reumato, metade, isso eu estou falando da reumato na USP, tá bom? Metade do R3 é ambulatório. E aí vocês vão pensar, poxa, então é uma residência leve, tranquila. É verdade, se você for comparar com cardiologia, com outras especialidades que dão plantões, né, viram à noite, horizontais noturnos, por esse lado é mais tranquilo no sentido de carga horária. Só que o ambulatório da reumato é muito demandante. Então são pacientes muito complexos, são pacientes que têm também, né, questões psicossociais. Então é uma consulta que às vezes você fica um pouco mais envolvido com a história. Então, no final do dia, além de você ter que atender muitos pacientes, no USP a gente tem ambulatórios cheios, né? Então, por exemplo, quinta-feira, que é o dia de lúpus, chegamos a ter 130 pacientes agendados num dia só de lúpus. Então, assim, é muita gente para atender. Então, você tem que rodar. Isso tudo é muito bom, porque você vê muitos casos. Então, também é legal de deixar claro que não é só porque é uma especialidade ambulatorial que não é puxado. É bem puxado, sim. Então, tem dia que você vai entrar no ambulatório 7h30 e você vai sair 6, 6h30, 7 horas da noite. Entendeu? Idealmente, né, para alguns outros ambulatórios mais tranquilos, você consegue sair às 5, mas dessa carga horária, né, de ambulatório é isso. Um outro grande estágio que a gente tem é o estágio da interconsulta, que você passa 3 meses no R4. É um estágio maravilhoso, para mim foi o melhor estágio da residência, tá? É um estágio que você cobre o hospital inteiro. Então, você fica como reumatologista de todo o complexo. Então, qualquer dúvida reumatológica, que qualquer especialidade, seja no nosso Instituto Central, seja lá no Instituto do Câncer, seja inclusive na psiquiatria, você vai lá olhar. Então, isso é muito legal, que você vê a interface da reumato com outras especialidades. Pode ser que a gente chegue lá e fale, olha, isso daqui não é da gente, tchau. Mas pode ser que a gente fala, nossa, poxa, isso daqui é um quadro reumatológico, e a gente vai lá e faz diagnóstico. Outras vezes é um paciente que já tem diagnóstico, mas está intercorrendo com alguma outra complicação, seja cirúrgica ou seja clínica, e você vai lá para assessorar, fazer o manejo perioperatório, de imunossupressor, de imunobiológico. Então, o estágio maravilhoso, porque você aprende muito a reumatologia, tá? O outro estágio muito bacana, legal da gente comentar, é a enfermaria da reumato. Como é que funciona isso? Você fica responsável por pacientes que estão internados apenas reumatológico. Então, a gente tem uma enfermaria, o número de leitos, na época que eu era residente, agora já mudou, porque a enfermaria da reumato foi reformada, tá? Mas na minha época eram 10 leitos, e você ficava manejando esses pacientes. E, no geral, o paciente da reumática interna não é um paciente simples. É um paciente que tem um diagnóstico mais raro, que está intercorrendo com alguma coisa mais grave. Então, é um desafio diagnóstico. A enfermaria da reumato é o campo perfeito para você treinar e para você brincar de house, para você ver se realmente você sabe reumato, sabe diferenciar o joio do trigo e sabe principalmente tratar o paciente. Porque às vezes, Jéssica, as pessoas ficam com aquela neura de querer fechar o diagnóstico. A gente da reumato, às vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico numa caixinha bonitinha. Às vezes a gente até fecha, mas o paciente começa a preencher outras caixinhas e você não sabe o que chamar esse paciente. Mas o mais importante é o quê? Você tratar o doente. Então é isso que você aprende na enfermaria. Manejar o paciente reumatológico grave, que internou, e você precisa tratar ele independente do diagnóstico. Então esse é um estágio muito marcante, tá? Que é o estágio em que eventualmente você pode ver um paciente ir para a UTI e falecer. Em geral, como eu falei, né, por a reumato ser uma especialidade ambulatorial, a gente não costuma lidar muito com os casos graves. Mas os nossos casos graves, eles complicam muito e eles, infelizmente, podem evoluir para óbito. Então, é muito interessante você ter essa visão toda, tá? Esses são os 3 principais estágios, né, se a gente pensar no R3 e no R4.
E a gente tem estágios mais curtos. São estágios que você faz procedimentos, por exemplo, que você vai ficar no ultrassom, aprendendo a fazer ultrassom reumatológico com uma especialista que só faz ultrassom reumatológico. Tem um estágio que você vai infiltrar, que é realmente você colocando a mão na massa. Então, você infiltra 10, 25 pacientes assim, numa tarde. Então, chega lá uma fila, você vai infiltrando joelho, ombro, punho. Então, é muito legal para você ir pegando mão também de procedimento. E tem alguns outros estágios também mais curtos que você roda para você observar outra especialidade. Então, você vai rodar na dermato, na pneumo, na obstetrícia e ver pacientes ou reumatológicos, ou com alguns diagnósticos que podem, né, confundir com a reumatologia, mas que é legal de você pegar a mão também. Então, é uma residência muito hands-on na USP, ou seja, você fica total, assim, responsável pelo paciente. Claro que a gente tem os chefes, os preceptores, para te ajudar, mas, assim, o paciente é seu, então isso é muito legal. Então, isso, você se sente, assim, médico reumatologista. Então, muito bacana. E também um outro estágio que eu esqueci de mencionar, mas também é super importante, que é o estágio do nosso centro de infusão. Isso é um diferencial da USP. Tem muitas residências de reumato que não têm o próprio centro de infusão. Como é que funciona isso? O que é o centro de infusão? É onde os pacientes vão para receber medicações endovenosas, geralmente, ou subcutâneas, mas que a gente chama aí no grande mundo dos imunobiológicos. São medicações de altíssimo custo. Isso é muito importante para o reumato, não só para a gente saber manejar dose, tempo de infusão, né, do imunobiológico, mas também começar a acompanhar esse paciente das possíveis intercorrências, se o paciente está infectado ou não, o que acontece se o paciente tiver uma reação tomando um rituximab, por exemplo, o que eu vou fazer, se eu vou parar, como é que eu vou diminuir a velocidade, que remédio que eu vou dar. Então isso é muito legal, porque a vida lá fora, né, a gente também pode trabalhar em centro de infusão, a gente trabalha, a gente dá plantão em centro de infusão. Eu já estou dando meus plantõezinhos de centro de infusão. Então é legal a gente ter essa experiência na manga, na residência, porque você vai utilizar isso fora. E é uma experiência que você tem poucos centros de residência de reumato, né, porque poucas instituições têm esse centro. Acho que em São Paulo são só 2, não são? Melhor é não falar para não. Tá, mas eu sei que são poucas, não sei. Exato. Não, mas é bem legal, porque além de ser uma área ampla, porque quando a gente pensa em reumato, a gente pensa realmente numa caixinha, né? E é muito legal você falar da questão dos procedimentos, porque muitas pessoas não sabem que o clínico, o reumato, ele faz procedimento. Como é isso? Você acha que tem muito volume de procedimento depois que você formou? Você acha que você tem mão? Como é que você acha que você é treinado para isso? Em relação aos procedimentos que o reumato faz, que são as infiltrações, você realmente sai com muita mão. A gente infiltra muito na Reumato USP, tá? Em relação agora ao ultrassom, a gente tem uma noção de ultrassom, mas caso você queira fazer ultrassom reumatológico depois, existem cursos para você se especializar. Então, em relação a procedimentos, sim, procedimentos de infiltração, tá? Mas em relação ao ultrassom e a um outro procedimento também, que é a capilaroscopia, que é um exame, na verdade, para quem não lembra ou nunca ouviu falar de capilaroscopia. Capilaroscopia é um exame que o reumato faz, que a gente vê o leito da unha, a gente vai ver os capilares lá. E esse é um exame muito importante para um grupo das nossas doenças, que são os grupos, né? Não sei se você já ouviu falar da esclerose sistêmica, da dermatomiosite, da doença mista, que são doenças que podem fazer alteração, né, junto com o fenômeno de Raynaud. Então ajuda a gente a diferenciar também o joio do trigo, o que é o que. Então é um exame muito legal na prática. A gente acompanha a capilaroscopia na USP, mas obviamente você não sai habilitado para fazer. Você pode fazer cursos depois também. Mas como a gente falou dessa parte de procedimentos, então você pode fazer infiltração fora, pode fazer ultrassom. Tem muita gente que agrega ultrassom na própria consulta, tá? E você pode também, eventualmente, trabalhar em algum serviço que faça a capilaroscopia e você, como capilaroscopista, receba os pacientes e faça os laudos da capilaroscopia que você fizer. Então é legal porque tem essa vertente também que as pessoas não sabem da reumato. E como é que é a vida de procedimento fora? A demanda é muito alta, tá? Vários pacientes. Por quê? Isso é legal da gente comentar também. A reumato a gente consegue dividir em doenças autoimunes e as doenças de partes moles. Lá fora dos grandes centros acadêmicos, a nossa maior demanda é muito mais por doenças de partes moles.
Então, fibromialgia, osteoartrite, as outras lesões de tenossinovite, tendinite, tudo isso, né, que a gente chama de partes moles, elas predominam na prática clínica do reumatologista fora dos grandes centros. Então, essas doenças são muito mais prevalentes. Então, a demanda desses pacientes fora por fazer infiltração e tudo é muito grande. O que é difícil lá fora é você ter um fluxo bem estabelecido de remuneração com convênio, liberar material e tudo, mas a demanda, ela existe. Basta você ter um fluxo próprio ou trabalhar num serviço que tenha sala de procedimento, ou centro cirúrgico, reumato, sim, a gente pede para o centro cirúrgico fazer essas infiltrações. Eu não sabia disso, acho que o meu pai de casa também não sabia. Né? Remoto vai pro centro cirúrgico. Isso, a gente não precisa ir para o centro cirúrgico, Mas pode, né? né? As nossas infiltrações podem ser feitas em salas de procedimento, mas grandes serviços têm esse fluxo de já ir para o centro cirúrgico e já fazer lá. Procedimentos simples, que duram 10, 15 minutos. Infiltração de joelho, que a gente vai lá com uma agulha e coloca a medicação direto. Tá? Então, é mais estabelecer o fluxo com o seu serviço, ver remuneração, convênio particular, o que vai fazer. Essa parte dá mais trabalho, mas uma vez que esteja estabelecido esse fluxo, dá para fazer. E nada te impede muito bem de indicar uma infiltração para o seu outro colega, seja reumatologista, que vai infiltrar, ou seja ortopedista, que também infiltra. Não tem problema, saber referenciar também os doentes, tá É bom? importante. Matheus, você já começou a falar sobre como é a vida do reumato depois de formado. Então, vamos falar sobre as possibilidades que tem depois que você se forma reumato. Quais são os caminhos, quais são as áreas, o que você vê o pessoal fazendo, o que é de diferente que o reumato tem a possibilidade de fazer sem o reumato. Então vamos lá. Um diferencial é que você pode dar plantão de infusão. Como é que funciona um plantão de infusão? Como eu falei, tem muitos pacientes que recebem medicações de alto custo, endovenosas, por exemplo, que você precisa acompanhar uma infusão. Por exemplo, alguns remédios têm infusões longuíssimas, de 4, 5, 6 horas. Então, você precisa ter um médico responsável por esse paciente, de avaliar se tiver uma intercorrência, liberar a medicação, ajustar a dose. Então, como é que funciona um plantão de infusão? Você chega, libera as infusões dos pacientes que você foi, né? Que você recebeu uma lista dos seus pacientes, seja se você estiver afiliado a uma empresa, ao hospital, e você acompanha a infusão desses pacientes. Então, este é um plantão de infusão. Então, a gente consegue dar plantão na remoto, que não é um plantão que você tem que dormir no hospital, não é um plantão que tem que atender perto, é um plantão mais tranquilo, mas que exige sim um conhecimento das drogas, então a gente tem que manejar muito os nomes, os diferentes mecanismos de imunobiológico para saber exatamente, né, o que prescrever, checar a base, ver efeito colateral. Por exemplo, só essa semana eu peguei um paciente que começou uma dieta radical, começou a fazer atividade física, emagreceu muito. Então, a dose do imunobiológico dele mudou da água para o vinho, de um mês para o outro. Então, você precisa estar atento a esses detalhes, né? E não somente isso, examinar pelo paciente, ver se não tem nenhuma queixa infecciosa, porque também é para proteção do paciente. Então, existe essa possibilidade da plantão de infusão fora, isso é muito legal. Mas nosso dia a dia é consultório. Tá? É consultório, você lá, exatamente como você viu na residência, abrir o seu ambulatório ou atender já dentro de um ambulatório de algum hospital, mas paciente com hora marcada, você entra, você resolve e fala tchau. Isso é muito legal, principalmente para quem tem um perfil que nem eu, que não gosta de ter muitas pendências ao mesmo tempo. Então, quando eu estava no pronto-socorro, eu me sentia muito saturado, porque estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu precisava reavaliar um doente aqui e ali. Claro que, eventualmente, no ambulatório, você vai receber exame para checar de paciente por e-mail e tudo, mas é diferente. Eu gosto nisso. Você recebe esse pacote, você resolveu esse pacote, e você manda o pacote para casa com um retorno depois. Então, isso é muito legal, né? Essa coisa da especialidade ambulatorial é muito legal. E você cria um vínculo também, né? Sim. E na reumato, a gente não fala em cura das nossas doenças reumatológicas, a gente fala em tratamento. Então, o paciente, ele vai ficar seu, se você fizer um bom vínculo, ele vai voltar com você. Isso é muito legal, de você acompanhando o paciente nas fases da vida. Então, o nosso grande mar aí, depois que a gente se forma, é a ambulatória, tá? A gente falou de infusão, a gente falou de procedimentos, e a gente tem uma outra área que cada vez mais está ganhando destaque, que é a área da indústria farmacêutica. Então, hoje, muitos reumatos que já não fazem consultório, só fazem indústria farmacêutica. E aqui eles fazem dos mais diversos possibilidades. O reumato na indústria farmacêutica pode
atuar revisando, por exemplo, folders, material médico que vai ser divulgado para os pacientes, para os outros colegas reumatologistas. Ele pode atuar no desenvolvimento, né? Atuar já nos estudos, a análise crítica, ele pode atuar como speaker da indústria, tem muitas possibilidades aí também. Então, é uma arma para quem gosta desse mundo um pouco mais corporativo, de falar em público. Então, isso é muito legal da indústria farmacêutica também. Então, a Relmata é muito, muito ampla, com muitas possibilidades. É importante a gente entrar na residência sabendo dessas outras possibilidades e sabendo que a gente não precisa decidir só uma, a gente pode mesclar, né, fazer, hoje eu vou fazer um centro de infusão, depois eu vou ficar no meu ambulatório. Nada impede, é bom ter muitas possibilidades. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente pensa no reumato com aquele estereótipo, né, no consultório, tratando artrite, e não, tem muitas coisas bem diferentes, né, que é bem legal do reumato tratar e que você está trazendo aqui. Sim, e fora que a gente esqueceu também das interconsultas que você vai fazer fora. Verdade. Então, se você estiver afiliado ao grande serviço, ao grande hospital, você com a sua equipe de reumato monta uma escala. Então, por exemplo, eu estou numa escala de um hospital. Então, aquele dia, todas as interconsultas da reumato que tiver, eu que vou ver. Se tiver um paciente da reumato no nosso grupo internado, eu vejo também. Se aparecer algum pedido de interconsulta novo, eu vejo exatamente como a gente fazia no estágio da interconsulta na residência. Então, também é legal. Então, o reumato pode entrar na UTI, vai ver paciente internado. Então, isso é muito legal. Então, é uma área bem, bem, bem diversa. Tá, deixa eu perguntar agora, como foi a sua expectativa antes de entrar em reumato e entrando em reumato? O que que te frustrou? O que você viu que era melhor do que você pensava? Qual foi a sua impressão? Nossa, tem tanta coisa, antes que eu perdi de falar disso. Então, assim, acho que não é só da reumato, mas todo mundo que entra no R+, entra no R3, acha que em geral a gente escolhe as coisas que a gente gosta, né? E se a gente gosta, a gente tende a estudar um pouquinho mais na preparação, enfim. E quando você entra, às vezes a gente já entra, poxa, eu acho que eu manjo um pouquinho de lúpus, sei um pouquinho de jogo, e daí quando você lá e vai ver a coisa na prática, você não sabe nada. É muito mais profundo do que você achava. Você tinha só uma visão ali mais superficial. Então, essa foi uma coisa, assim, bem diferente da reumato. E o que eu fui vendo também ao longo da residência, que a gente sai da clínica, às vezes, como guideline, guideline, guideline. É óbvio que na reumato a gente tem grandes guidelines. Então, o Colégio Americano de Reumatologia, o EULAR, então a gente, óbvio, vai seguir os guidelines. Mas uma coisa que me surpreendeu muito na residência da reumato, que é insubstituível, é a experiência de vida dos chefes, dos assistentes. Então, para aquele paciente, é muito fácil você pegar um guideline e querer, para tal doença eu vou dar X imunossupressor por Y tempo. Mas na prática, a gente vê que os chefes adaptam o que está, né, como de melhor evidência, mas para aquela situação, ela personaliza. Tratamento individualizado é sempre um mais indicado. Exato. Eu não tinha essa noção, né? Porque quando a gente não vive a especialidade, a gente só olha para o guideline e acha que o mundo é guideline. Mas o que me surpreendeu foi essa magia, assim, de pegar esse conhecimento, esse feeling que às vezes não tem nome. Poxa, mas será que se eu pedir sei lá, um exame X, eu não vou mudar essa conduta? Mas pede. De repente você pede veio positivo e muda o diagnóstico. Mas como é que você suspeitou disso, chefe? Deixa eu pensar o que é, mas esse feeling, essa noção, né? E de adequar a dose, saber, por exemplo, os guidelines deixam muito a critério. Às vezes, umas doses de imunossupressor que você tem que ter um feeling assim, eu vou mais para baixo, eu vou um pouquinho mais para cima. É uma nefrite lúpica, eu vou induzir com ciclofosfamida. Mas qual que é a dose que eu vou fazer? Qual que é o protocolo que eu vou fazer? O que é melhor para esse paciente? E as discussões são maravilhosas. Então, assim, é uma residência que abriu a minha mente para muita coisa, não só em relação à área, mas em relação à forma como encarar a medicina e a arte da medicina junto. Ai, que legal. Até eu tô com vontade de fazer agora reumato. Deixa eu te perguntar, teve alguma situação que te marcou, assim, de um paciente, alguma coisa durante a residência? Olha, muitas situações me marcaram, mas eu acho que se a gente for colocar assim na ponta dos dedos, as que mais me marcaram foram os pacientes que eu vi na interconsulta e na enfermaria. Se a gente pensar na enfermaria, a gente infelizmente teve pacientes que faleceram, e esses pacientes faleceram e me levaram assim, ao questionamento do que a gente poderia ter feito diferente. Então, por exemplo, um dos pacientes que faleceu tinha um lúpus gravíssimo, que a gente tinha dado o melhor tratamento disponível, assim, a gente fez tudo. Deu imunossupressor, deu imunobiomédico, colocamos gama, tentamos de
tudo, e mesmo assim, a doença era tão grave que a gente não conseguiu frear. E aquele momento foi uma das primeiras vezes na Reumato R3 que eu senti, poxa, a gente ainda não chegou onde a gente queria chegar na Reumato. Uhum. Porque como a gente não tem muita experiência com óbito, né, a gente acha que os pacientes sempre vão melhorar, eles vão ficar ótimos, mas como ainda mais um grande centro, você vai ver a, o ralo, né, no sentido, você não vai ver os casos simples, você vai ver os casos super difíceis. Sim. Então essas coisas me marcaram e me motivam também, né, da gente expandir a nossa especialidade, estudar mais, e ter outras drogas, novos tratamentos, outras visões também, assim, de formas de tratar. Então, esses casos, assim, que evoluíram para óbito me marcaram também. E se a gente pensar no caso da interconsulta, casos que às vezes um único detalhe, como uma mulher jovem que internou por uma poliartrite, com um monte de possibilidade, arbovirose, lúpus, mas tinha lá no exame físico com uma única pústula diminuta, pequenininha aqui na mão. Não era como se fosse uma espinha. E só aquilo não deu diagnóstico. Daí a gente falou, poxa, será que não é um gonococo que está causando tudo isso? E era. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão marcando a gente, né? Que foram muito emblemáticas para mim na Reumato. É muito bom ver nosso conhecimento, nosso estudo, nossa dedicação dando resultado. Realmente é uma sensação muito boa, mas é bem legal. Mas agora pensando no dia a dia do reumato, como é o reumato? Qual que é o perfil do reumato? Então você falou de uma pessoa que normalmente gosta, né, de ter longas relações com os pacientes, porque é um paciente de longo prazo, mas como é a consulta, o dia a dia do reumato? Qual que é o grosso? Perfeito. Então, assim, por mais que todo mundo ache apaixonante, lúpus, todas as nossas doenças raras, você, como reumato, precisa gostar das doenças mais comuns, que são o arroz e feijão da especialidade. Então, precisa saber partes moles. E quando a gente fala em partes moles, fibromialgia e osteoartrite ganham um destaque muito, muito, muito maior. Se a gente pensar hoje, ó, a cada 10 pacientes que eu atendo, 9 vão ser partes moles e um vai ser autoimune. Então, a gente precisa gostar desses pacientes. São pacientes que são consultas mais demoradas, então é diferente de consultas de outras especialidades, porque às vezes não, né? Quase sempre a gente vai ver um contexto psicossocial por trás. Às vezes tem um transtorno de humor junto, tem uma fibromialgia junto com osteoartrite, por exemplo. E é na consulta que você precisa abordar esses aspectos, porque você não pode falar, ah, não, fibromialgia, o guideline fala que é exercício físico e eu posso dar, sei lá, uma duloxetina para o paciente. Se você fizer só isso, o paciente não vai melhorar. Você precisa estabelecer um vínculo com o paciente, criar estratégias, né, de como é que eu vou implementar a atividade física naquela rotina, quais são as coisas da psique daquela pessoa, né, que estão ali atuando como mecanismos de centralização da dor, qual o relacionamento afetivo que ela tem com a dor. Então, é uma consulta mais longa. Então, tem que gostar, tem que ser paciente e tem que gostar também, assim, de escutar os doentes. Porque são pacientes que demandam essa parte diferente. É diferente de outras especialidades que tem problemas com uma curta que você consegue resolver em menos tempo. Problemas pontuais, né? Os Uhum. problemas da reumato não são problemas pontuais, são Não. problemas crônicos. Isso é uma coisa Isso. importante. Você tem que gostar do paciente, você tem que gostar de ouvir tudo aquilo, porque nunca vai vir só aquele parágrafo simples. Sempre vai ter muito mais coisa envolvida. E todo tratamento é um trabalho, é um processo, uma evolução, né? Exato. E cada paciente é tudo de novo, tem que fazer o processo todo de novo. Exato. Eu imagino, deve demandar muito emocionalmente. O que não demanda fisicamente de horas extras, como outras residências, emocionalmente deve. Sim, isso é importante também citar. Como é que foi lidar com tudo isso durante a residência? Olha, que assim, quem sai de clínica, já sai de clínica com casca grossa. Porque também aguentar 2 anos de UTI, pronto-socorro, complicações, Uhum. paradas. Então, assim, eu quando entrei na Reumato, falei, gente, eu tô no céu. Que é isso? Claro que tem seus problemas, também Aham. não é tarefa demandante, mas em geral você já sai da clínica com uma casca grossa, né? Então isso já te ajuda, né, a lidar com as situações mais de estresse. E quando eu falo casca grossa, não é que você vai ficar insensível, não, mas que você já vai ter, prepara, você vai ter desenvolvido todo o know-how de lidar com essas demandas. Então essa parte foi bem mais tranquila mesmo. Então acho que é importante fazer clínica antes justamente para isso, para te preparar para as outras situações. Que legal. E como era a sua vida na residência? Você conseguia conciliar com a vida pessoal, com pesquisa, com trabalho? Como era?
Perfeito. Na residência da Reumato da USP, a gente só tem plantão no R3. E como é que são os plantões no R3? Você fica de noite na enfermaria cuidando apenas dos pacientes da reumatologia. Então, em geral, são plantões muito tranquilos. E é um plantão muito esporádico. Então, se são 12 residentes, né, por ano, então no R3, a cada 12 dias, um plantão noturno, que em geral é um plantão noturno muito tranquilo, porque são pacientes que estão na enfermaria, eles intercorrem, você vai lá, você atende, você manda para a UTI. Então não é aquele plantão de UTI, de pronto-socorro, que vão ficar te chamando toda hora. Claro que existem, eu lembro de noites de sessão, de pacientes complicando e afins, mas na maior parte das vezes, dormia super bem. No R4, não tem plantão. Então, se você pensar, poxa, dos 2 anos, um ano inteiro sem plantão noturno, te possibilitar trabalhar fora, ficar fazendo seus projetos pessoais, se dedicar a alguma outra atividade, algum hobby. Então, nesse sentido, é uma residência muito versátil, principalmente para quem tem outros planos, gosta de fazer outras coisas. E diferente de outras residências que têm uma carga horária de plantão enorme, Reumato permite essa flexibilidade. Tá? Então, isso é muito legal. Você poder se planejar em cima do cronograma da residência é muito bom, sem ter loucuras. Matheus, eu sei que você já foi falando durante a nossa conversa, mas vamos pontuar o que você acha de diferencial na residência de reumato na USP, que foi onde você fez. Então, centro de infusão. Com certeza é um diferencial. O número de pacientes, gente, não tem como você sair da Reumato USP, assim, cru, porque você vai ver muita coisa. Então, só de lúpus, quanto lúpus você já atendeu, das diferentes formas, diferentes manifestações, o que deu certo, o que não deu errado. Então, o volume de pacientes é um diferencial maravilhoso. Um outro diferencial é a estrutura que o complexo te possibilita. Porque de nada adianta você ter pacientes muito complexos se você não tem o que fazer com este paciente. Se eu não tenho uma ressonância para pedir, se eu não tenho com quem discutir um exame, pedir uma interconsulta de alguma outra especialidade para me ajudar na condução do caso. Então, essa experiência como um todo é muito boa. Então, a gente pode colocar, com certeza, o volume, o centro de infusão e o complexo. Essa, para mim, são as 3 principais diferenciais da USP como reumato. É bom que isso tudo te possibilita sair muito bem preparado, né? Sim. Com uma formação de reumato realmente forte, que você realmente, foi o que você falou, hands-on, né? Você coloca a mão na massa, você faz, pega paciente, e por mais que seja uma especialidade muito mais ambulatorial, você tem esse volume, você tem todo esse tempo e dedicação trabalhado em cima da especialidade, o que é muito bom, né? Te dá muito know-how. Então, agora você, como especialista, tá arrasando, então. Espero que sim. Não, tá sim, tá sim. Agora pensando um pouco no Matheus antes de conhecer a Reumato pela Liga. Como você explicaria reumato? Como é que você encantaria as pessoas que estão começando a faculdade, não têm noção do que é isso, e ainda tem aquele preconceito porque passou por imuno? Só de uma pequena digressão. As pessoas tendem a não gostar das áreas mais básicas porque elas não veem muita aplicação Sim. do que elas aprendem, né? Ah, por que eu vou aprender o receptor do linfócito B? Por que eu preciso saber que esse receptor é um CD20? Mas quando você tem uma droga que vai atuar nesse receptor e existem mil e uma formas dela regular o sistema imune, se vai fazer apoptose, se vai ter complemento no meio, que vai fazer, é muito diferente. Porque eu estou vendo a atuação da imunologia no que eu ando fazendo. Sim. Então, isso é muito legal. Infelizmente, a nossa educação médica fora contextualiza muito pouco nos primeiros anos. Eu acho isso um erro. Né? Na Reumato, a gente vê a aplicação assim no nosso dia a dia. Então, isso é muito, muito, muito legal. Agora, voltando para o que você tinha me perguntado, como é que eu falo da reumato para as pessoas, né, que não conhecem tudo? Então, reumato é uma especialidade muito ampla. A gente lida com distúrbios que pegam as articulações, predominantemente, mas que podem ser sistêmicos e afetar qualquer parte do corpo. A gente consegue dividir a reumato em 2 grandes áreas, a parte de doenças inflamatórias autoimunes e a parte de doenças de partes médias. Então, esses são os nossos 2 grandes campos dentro da reumatologia. A vida nos grandes centros é predominantemente doenças inflamatórias autoimunes. Quando você vai para a vida, para o consultório, é predominantemente partes móveis. Falta falar de alguma coisa? Acho que não. O que dá para a gente, talvez, deixar um pouquinho mais claro é que reumato é uma área que está crescendo exponencialmente. Com o advento dos novos remédios
dos imunobiológicos, das moléculas que a gente chama, né, sintético-alvo específicas, que talvez sejam até nosso futuro, a gente está tendo um crescimento, a cada ano a gente está tendo diferentes drogas, diferentes mecanismos, então é uma área que não está estagnada, é uma área que cresce muito e consegue abraçar qualquer tipo, assim, claro que a gente tem um perfil mais de estudioso, mas se você é uma pessoa que gosta muito mais da coisa básica, química, seguindo a vida acadêmica e para a indústria, tem muita coisa. Então é uma área muito ampla. Isso é importante ressaltar. Então, vamos finalizar com um conselho que você daria para quem está considerando reumato, mas está em dúvida, ou quem já decidiu e quer, tipo, aproveitar o tempo que tem, ou no internato, ou na clínica, para se preparar para reumato. Em primeiro lugar, jogar fora o preconceito. Que as pessoas falam, ai, reumato é muito chato, doença muito difícil, muito rara, nome tudo igual, pede um monte de exame, nenhum veio positivo para nada. Então, joga esse preconceito fora. Não, número um. E o conselho de verdade é, se você tiver a chance de estar no estágio de reumato, sinta-se reumatologista. Então, mergulhe a fundo, viva os casos, reveja os diagnósticos, que muitas vezes as grandes faculdades colocam os alunos no internato para rodar na reumato com pacientes que já têm o diagnóstico. Então, também o charme de fazer o diagnóstico acaba meio que se perdendo. Mas se você utilizar essa possibilidade de, poxa, como é que era a manifestação lá atrás? Será que eu teria reconhecido essa doença? Quais eram os exames? Quais eram, né, os exames de sangue, os exames de imagem que eu teria pedido para fechar esse diagnóstico? Então, o conselho que eu estou dando é, se você for passar na reumato, mesmo que você não vai fazer depois, mas sinta essa experiência reumatológica, sinta como é que é pensar no mundo maluco, nesse multiverso reumatológico, e de acompanhar esse paciente depois também, de ver que são pessoas com trajetórias. A gente pega muitos pacientes jovens que têm a vida paralisada por causa de uma doença, e a gente consegue restabelecer essa pessoa, Isso é né, muito para bom. aguentar, para trabalhar, para ter filhos. Então, ter toda essa visão reumatológica, esse conselho que eu dou, dê uma chance para reumato. Ai, que excelente. Muito obrigada, Matheus, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz pela nossa conversa. Espero que o pessoal aí de casa consiga ter um esclarecimento sobre o que é o reumato. Muito obrigada mesmo por quem assistiu. E até a próxima semana. Nos sigam nas redes sociais. E Muito obrigado. Tchau, gente.